Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta para o nosso terceiro e último bloco, conversando aqui sobre brasileiros de ontem e de hoje, o eterno sonho do enriquecimento fácil. Pois é, o negócio não é brincadeira, não é? Bom, quero convidar você a participar conosco, tem aqui o pessoal do Twitter que estão interagindo aqui com o nosso programa e alguns estão colocando aqui o seguinte, professor. Se tivessem passassem pela experiência do enriquecimento fácil, né? O que fariam com o dinheiro? Então, aqui responderam alguns. A Evelyn, ela disse o seguinte: olha, Padre Hamilton, eu ajudaria meus amigos e familiares, gastaria rapidamente, de forma consciente, me ajudando no que é necessário, nada mais do que isso. Bom, a Emiliana respondeu o seguinte: gostaria de poder cuidar dos portadores de necessidades especiais, abandonados, rejeitados pela família. O Antônio Rodrigo, ele disse que aqui cabe bem o reverso da questão. O que o governo faz com os 50% da arrecadação que fica retida a cada sorteio, a saúde? Estava falando até da questão da loteria, né? Iria morar em Cachoeira Paulista, bem perto da Canção Nova. O mesmo Antônio voltou a dizer o seguinte: sim, desde que usado para amenizar o sofrimento dos nossos irmãos profundamente carentes. O que fica no imposto de renda é os impostos imorais, alguma coisa assim, porque é mal usado. Falando aqui especificamente se ganhasse um dinheiro fácil, por exemplo, na loteria, não é? Então, pessoas, uns ajudariam portadores, outros fariam com que, pensam, né, o que se faria com aquele dinheiro que a Caixa retém, porque o que se dá ao sorteado é uma quantidade, isso. Mas e o que fica retido? Exato, exato. Olha, você me dá a oportunidade, Padre Hamilton, de dizer o seguinte, e corroborando com a afirmação do Frei Moser, que o rico distribui muito pouco em relação ao que ele ganha para a sociedade, mas distribui. Então, Frei e Padre, aquele que ganha um dinheiro, aquele que recebe recursos financeiros, ele tem responsabilidade com esse recurso. Ele não pode pegar esse recurso e sair, como alguém disse aí, eu vou gastar o máximo que eu puder no menor tempo possível. Ele tem que fazer com que esse recurso seja poupado de tal forma que ele o tenha por muito tempo. E nós podemos observar, naqueles que deram entrevista externa, que quanto mais velho, quanto mais vivência, a distribuição desse recurso, quando eu digo distribuição, não é doação simplesmente, não. É ele distribuir, doando e para ele também. Essa distribuição é mais responsável. Observa você, os jovens, eles formam um nicho de população, me perdoe dizer, mas irresponsáveis em relação ao que ganham. Tanto assim que uma das preocupações maiores do governo e de especialistas, sim, é que esses jovens amanhã formarão uma população desvirtuada dos princípios éticos e morais, porque não sabem gastar. Eles têm culpa? Não. Te ensinam para você tudo nesta vida, menos a você conviver com aquele seu parceiro do dia a dia, que é o dinheiro. O jovem, o adulto, o da terceira idade, ele tem que estar consciente que ele tem que participar de uma coisa chamada círculo do equilíbrio financeiro. O que é o círculo? Círculo, uma circunferência aqui. Círculo do equilíbrio financeiro é ganhar, gastar, poupar e dessa poupança doar e investir. Nas minhas aulas, os alunos perguntam: doar? Sim. Doar faz bem à pessoa.
Doar, você está dizendo para o dinheiro que você é que manda nele e não ele que manda em você. Olha que coisa bonita. Tá certo. Sim. Ganhar, gastar, poupar. Quanto melhor você gasta, mais você poupa. Quanto mais você poupa, mais você investe, mais você doa e mais você tem qualidade de vida. Eita, tá aí. Frei Moser, fez um link perfeito, professor, para a gente falar do ponto de vista bíblico, o uso do dinheiro a partir do ponto de vista bíblico. O que o ensinamento bíblico fala em relação a isso, não é? Tomando aí o gancho do professor. Muito bom o gancho do professor, ele pega os vários ângulos. Agora, vamos pegar os padres da igreja, como é que eles interpretaram os dados bíblicos? Eles se sentiram, assim, meio em dificuldade. Porque, por um lado, chega Jesus, ai de vós, os ricos, sobretudo em São Lucas, né? Sim. Malditos os ricos, benditos os pobres, malditos os ricos. Então, Jesus realmente, vamos dizer assim, ele é incisivo em relação à riqueza. Por outro lado, Jesus gostava de um banquetezinho de vez em quando também, né? Para partilhar, possibilitar a partilha. Bom, aí você tem essa, vamos dizer, esse ângulo, os padres da igreja, Jesus. Por outro lado, os patriarcas normalmente eram considerados ricos, Abraão, não é? O que Abraão podia ter 3 ovelhas, alguma coisa assim. Mas eu diria mais para dizer, a bênção de Deus se manifesta pela abundância. A gente também pode discutir isso, não é, se isso é verdade ou não. Isso era uma interpretação do Antigo Testamento. Agora, normalmente os padres da igreja têm o seguinte ponto de vista, não, a seguinte doutrina. Primeiro, depende de como você se tornou rico. Se foi pelo seu trabalho, ótimo. É a primeira coisa. Se foi pelo seu trabalho, seu suor, sua luta, não é? Ou a sua família, e assim vai. Segundo lugar, o que é que você faz com essa riqueza? Aí vem o segundo desdobramento. Agora, normalmente, por exemplo, São Basílio, ele interpreta aquela parábola do jovem rico que ficou triste quando Jesus convidou para segui-lo, e o jovem rico falou, pois é, e o evangelista observa, ele era muito rico. Então, São Basílio diz, escuta, você é rico, quem é que roubou? Você roubou, porque se você é rico, você roubou. Aí o jovem responde, é claro, uma maneira de dizer, responde, não, eu não roubei. Então teu pai roubou. Não, porque também não. Então foi o teu avô. Alguém deve ter roubado por aí para acumular tantos bens, não é? Olha, isso dá o que pensar. Agora, em linha de princípio, não é que eles dizem que de antemão é mal. Depende como você ganhou e depende como você utiliza, administra, não é? Não tenha dúvida nenhuma. Agora, depois eu acrescentaria outra coisa, corrigindo um pouco os padres da igreja, né? Eu acrescentaria, não é? O que é ser rico? O senhor colocou. Rico não é ter dinheiro. Muitas vezes uma pessoa não tem muito dinheiro, mas ela tem prestígio, ela tem poder, ela tem respeitabilidade, vale muito mais. Outros ricos são pobres e infelizes, enclausurados, não têm com quem partilhar. Então, é muito relativo esse conceito de riqueza. O fato é que, a partir da Bíblia, não podemos dizer imediatamente a riqueza é o mal, não é? Agora, imediatamente devemos perguntar de onde vem a tua riqueza. Porque a riqueza é para todos, a riqueza da terra. Por exemplo, o Brasil, somos privilegiados, né? Segundo aquela piadinha, mas olha, vamos deixar um povo, né? Tá. Mas o importante é guardar isso. Depende como ganha e depende como você administra, o que você faz com o bem que tem. Aliás, o senhor passou aí de leve e aí tem a perguntinha básica, todo mundo acaba se fazendo. Mas, afinal das contas, a riqueza, o dinheiro, traz ou não traz a felicidade? Vamos ver o que as pessoas responderam. Trazer felicidade não traz não, mas uns 3 minutos ela compra. Depende, se for bem usado, pode trazer, mas não por causa do dinheiro que você vai ser mais feliz ou menos feliz. Depende da situação, né? Se você já estiver feliz, ele ajuda, né? Fazer a felicidade ser maior, né? Não, eu acho que traz. Você compra com dinheiro alguma coisa que te traz prazer. Traz, com certeza. Com dinheiro você compra quase tudo, assim, quase tudo. De jeito nenhum. Ajuda. Pode consertar a vida, mas felicidade definitivamente. Conheço muita gente rica e é infeliz. Não, mas ele traz liberdade.
Tá aí, professor. Olha, eu vou te dizer uma coisa, e também para os nossos telespectadores. O dinheiro tem poder, e muito. O dinheiro tem energia, e muita. Agora, essa energia, esse poder é neutro. Ele não é bom nem é mau. O uso que você faz do dinheiro, sim, é que poderá ser bom ou poderá ser mau. O conceito de bom e de mal é inerente a cada pessoa. Mas, de um modo geral, saiba disso, o dinheiro tem energia e ela é neutra. Agora, a forma como você utiliza o dinheiro é que poderá ser boa ou má. Tá certo. Olha, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Claro, teríamos muito ainda o que discutir, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, estamos aqui com um tempo limitado. Quero pedir uma palavra final, tanto do Frei quanto do professor, agradecendo e muito a presença do professor Ofi aqui no programa dessa noite. Mas, ô Frei Moser, então o que fazer, mesmo em meio a essa ação midiática, o governo sabendo, ou os governos sabendo muito bem utilizar isso para iludir, etc. e tal, mas, ao mesmo tempo, as pessoas, por outro lado, sim, lutando para ganhar dinheiro de uma forma digna, de uma forma justa, de modo que tenham acesso aos bens, mas, sobretudo, que o dinheiro sirva para uma vida realmente digna, saudável, e não o que a gente acaba vendo, ora, pelos meios ou que nos mostram por aí. Sem dúvida nenhuma, só que eu iria pegar uma outra direção sem desmerecer a sua colocação. É a seguinte, vendo São Francisco de Assis, ele era de família rica, ele deixou tudo. E quantos ao longo da história, ricos, abandonaram tudo? Para quê? Para abraçar a pobreza, mas não a miséria. Então, uma coisa é você desejar ter o necessário para o bem viver. Isso é mais do que justo. Não é? Inclusive, como você diz, lutar, muitas vezes, para ter aquele salário melhorado, mas, sobretudo, a condição melhorada, sem dúvida nenhuma. Agora, não se escravizar, não agarrar. E aí, talvez, alguns não vão gostar. Às vezes, tem pessoas que têm pouco dinheiro, mas são tão, digamos, mão fechada, enquanto outros talvez tenham mais dinheiro, mas têm maior generosidade. Então, gente, o apelo do Evangelho é para todos. Não nos apeguemos às coisas desse mundo. Utilizemos as energias desse mundo, não é? Sem dúvida nenhuma, mas não se apegar, porque o apego sempre leva à desgraça. Tá certo. Professor, e obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Eu queria dizer o seguinte, aí focando mais o consumidor. Enriquecimento fácil, você está ali como consumidor. Claro. Nós falamos do círculo do equilíbrio financeiro, CEF, não é Caixa Econômica Federal, não é? É círculo do equilíbrio financeiro, ganhar, gastar, poupar, investir e doar. Mas para que você consiga chegar nesse círculo do equilíbrio financeiro, você tem que fazer uso do que eu chamo de EFF. EFF. Poxa vida, o que é esse negócio de EFF? Equação fundamental do equilíbrio financeiro. Qual é essa equação? Receita menos despesa é igual a um saldo. Este saldo tem que ser sempre positivo. Porque se você permite que as despesas sejam maiores do que a receita, você está tendo saldo negativo, você passa a ser escravo do dinheiro, vai buscar empréstimo e o devedor sempre é escravo do credor. Então você tem que buscar fazer com que o seu saldo seja sempre positivo. E nessa equação, muitos incorrem num erro, que eu chamo aqui a atenção. Você vai fazer uma compra, Padre Hamilton, você faz essa compra em termos do que você ganha. Errado. Você tem que fazer a compra em termos do que sobra. Então você, receita menos despesa, deu um saldo de 5, você ganha 15,
tem despesas de 10, sobrou 5. Você não faça essa compra em termos dos 15, não, mas em termos do que sobra. Diante disso, você está fazendo uso desta equação e chegando no círculo do equilíbrio financeiro. Tá certo. Com essas e outras tantas palavras, nós estamos encerrando o nosso programa aqui, agradecendo muito a sua participação, o seu carinho, estar conosco todas as sextas-feiras aqui pela TV Canção Nova. Esse é um tema que apenas desperta outros temas e é isso que nós vamos fazer ao longo dos nossos programas. Por hora paramos aqui, mas a reflexão continua. Um grande abraço, ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.